Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Mais uma reflexão nessa noite de terça-feira, né, que é um momento que a gente busca se concentrar durante esses minutos aí, para encontrar, né, realmente o auxílio, né, que a gente possa receber realmente o auxílio que a gente buscou na casa e que a gente possa utilizar desse período para refletir um pouco sobre as palavras de Jesus no Evangelho. Hoje, falando aqui um pouco sobre o capítulo 21 do Evangelho, né, que fala eu vou falar de dois itens, né, o item 1, que é o reconhece a árvore pelo fruto, e da missão dos profetas. Então, nesse primeiro item, né, o que ele fala é o seguinte, que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se reconhece pelo próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala o que está cheio o seu coração. Então aqui, né, a gente tem esse primeiro item falando sobre a árvore boa e a árvore má, né? A árvore que dá um bom fruto e a árvore que dá um mau fruto. Percebam que esse fruto, né, colhido da árvore, ele vai depender da nossa essência, né? Ele está falando da gente, né? Uma pessoa bem vai tirar a coisa boa do seu coração, né? Porque é ali que tem, né, as coisas boas. E uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não pensa no próximo, ela só vai tirar coisas ruins do seu coração, né? E assim, não que, né, a doutrina espírita ela sempre traz que o mal não existe, né? Que o mal é simplesmente a ignorância do bem, né? Não perceber que as suas atitudes afetam o outro de uma forma negativa. Então, o homem, né, que tira coisas ruins do seu coração é aquele homem que não entende ainda, né? Que ainda é ignorante em relação às leis do amor que Deus traz para a gente, né? E trouxe através de muitos dos seus emissários aqui na Terra, né? Inclusive trazendo como principal exemplo Jesus, né? Jesus ele foi a representação do que é o verdadeiro amor aqui na Terra, e é por isso que ele é o nosso modelo e o nosso guia. E né, buscar tirar do nosso coração sempre somente coisas boas, né, é o que vai fazer com que a gente possa se melhorar, que vai fazer com que a gente possa evoluir e eliminar o mal do mundo, né? Buscar eliminar o mal do mundo é porque o nosso mundo ele vai progredir, né? Ele está num processo de evolução e a gente precisa também, né, estar alinhado com o nosso planeta. A gente precisa estar se melhorando, a gente precisa estar evoluindo, a gente precisa da reforma íntima, né? A gente precisa mudanças, né? Para que a gente possa mudar o nosso mundo ao redor, a gente precisa se mudar primeiramente, né? E essa forma de mudar, essas mudanças, né, vai depender de cada um, né? Da evolução de cada um, do jeito e das escolhas, né? E do livre-arbítrio de cada um, né? Tem pessoas que aprendem olhando o outro, dá com a cara na parede e vê que aquilo lá é ruim, né? Olhando o que acontece com o próximo. Tem gente que não, tem gente que precisa ir lá e dar com a cara na parede para daí sim perceber que aquilo é ruim, né? Então, cada um, né? Cada um vai escolher o seu caminho, né? Se o seu caminho vai ser um caminho de maior sofrimento ou se o seu caminho vai ser um caminho de menos sofrimento, né? Tudo baseado sempre nas nossas escolhas, né? No nosso plantio, né? A nossa colheita sempre vai depender aí do que a gente plantou anteriormente. Então essa busca da felicidade, né? Essa busca da evolução é um caminho individual, né? Cada um sabe de si, cada um segue as suas escolhas, né? Cada um segue aquilo que acha que é correto. Mas assim, Deus, né, através da sua infinita bondade, Ele nunca deixa a gente desamparado, né? Ele
para que a gente possa fazer boas escolhas, para que a gente possa, né, não ficar na ignorância, né? Deus nos dá sempre modelos, né? Ele sempre nos mandou, Ele sempre nos enviou esses emissários aí, né, que vêm com o objetivo sempre de ajudar a gente a se melhorar. E isso durante toda a humanidade, né, sempre existiu, né, esses espíritos que reencarnaram na Terra para que pudessem auxiliar a gente, né, auxiliar a gente através dos ensinamentos, né, e esses, muitas vezes, né, para auxiliar a gente nessa tarefa, esses espíritos eles são chamados de profetas, né, e é o tema do item 4 do Evangelho, né, do capítulo 21, que fala da missão dos profetas, né? A missão dos profetas é justamente essa, né? Buscar ajudar os espíritos aqui encarnados a fazerem boas escolhas, a fazerem melhores escolhas, a entender melhor como funciona o nosso mundo, né? E nos auxiliar na nossa evolução, né? E tem a palavra profeta, né? Ela vem do grego e ela significa intérprete ou porta-voz, né? Porta-voz da palavra, né? No caso dos profetas que vêm com a palavra de Deus, né? Tentando ensinar as coisas da lei natural de Deus para a gente, eles são então profetas, né? São intérpretes da palavra de Deus, né? E durante toda a humanidade, né? Lá no livro A Caminho da Luz fala bastante sobre isso, né? Sobre a Grécia Antiga, a China Antiga, né? O Japão Antigo, né? A própria Europa, né? O Egito Antigo, todos eles têm algum missionário, né? Algum profeta, algum grande pensador, algum grande filósofo, né? Que trouxe informações que ninguém pensava antes, né? Informações que eram ocultas, que eram de conhecimento de ninguém, né? E através dessa informação as pessoas começam a estudar, as pessoas começam a entender, as pessoas começam a buscar um entendimento melhor de como funciona tudo, né? De como funciona o nosso mundo, né? Então a missão desses profetas, né? Desses intérpretes da palavra é justamente auxiliar os homens, né? E trazer para os homens, né, a revelação das coisas que são ocultas ao homem, né? A revelação das coisas que a gente não entendia, que a gente não tinha conhecimento, né? Por conta de algumas dessas informações, né, elas serem dadas antes até de acontecerem realmente, né, que tem os profetas, eles têm essa relação com ser algo de adivinhação, de revelação do futuro, né? De profecias, mas eles não têm exatamente esse objetivo, né? Não é exatamente esse o objetivo, não é exatamente essa a missão. A missão é justamente mostrar as coisas que estavam ocultas, né? E revelar coisas que são de um mundo além do nosso, né? De um mundo que é da nossa verdadeira vida, né? O próprio Kardec, ele apresenta no livro Viagem Espírita de 1862, ele fala o seguinte, que a missão dos profetas então é revelar o oculto, o que planeja o divino em relação ao progresso da humanidade, que somos imortais, né? Então, do nosso mundo verdadeiro, da nossa verdadeira vida, né? Do nosso plano espiritual, né? Porque nós somos espíritos imortais e não, né, essa massa de carne aqui que a gente vê todo dia no espelho, né? Então, a missão desses profetas, né, de acordo com o Evangelho, de acordo com o próprio Kardec, ela é de realmente revelar coisas ocultas. E se a gente for pensar, né, foi isso que muitos profetas fizeram, né?
revelaram coisas que ninguém pensava, revelaram coisas que ninguém conhecia, né? Os filósofos revelaram coisas que ninguém pensava, né? Trouxeram linhas de pensamento que eram ignoradas por nós. E o próprio Kardec, ele traz, né? Não colocando ele como um profeta, mas colocando a doutrina espírita como algo que ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia, ninguém tinha um entendimento de como funcionava o plano espiritual, de como funcionava a mediunidade, né? De como controlar tudo isso, né? E qual que era o objetivo de tudo isso. A doutrina espírita, ela vem com essa temática também do profeta, né? De revelar coisas que eram ocultas para a gente, né? Que a gente ignorava, que a gente não conhecia, né? E Jesus também, né? Jesus, ele também foi um que revelou muitas coisas para a gente, né? Jesus é o nosso modelo e guia, o nosso amado mestre, é um ser que ele veio, né, sem a necessidade nenhuma ainda de reencarnar, mas que ele veio para trazer a palavra, né, para que a gente tivesse um entendimento do que era o amor verdadeiro de Deus, né, e de como a gente colocava aquilo lá em prática. Não que a gente consiga já, né, fazer tudo isso, mas ele demonstrou, né, há 2000 anos atrás que era possível. Ele conseguiu viver durante a sua vida, né, através do amor e da caridade, mostrando para todo mundo que era importante. Então, esse lado de Jesus, né, quando a gente olha para Jesus como alguém que trouxe coisas novas e diferentes, também é um lado profético dele, né, de revelar coisas ocultas, de mostrar para a gente como coisas que a gente não conhecia. E tem diversos momentos, né, dentro do próprio Evangelho que ele é visto como, né, esse profeta, né? Então, Jesus foi um profeta nas obras e nas palavras, diante de Deus e do povo. Foi o que Lucas colocou no Evangelho. Ele passa da terra ao céu, mas as suas palavras não passarão da terra ao céu, né? É o que Mateus escreve, ou seja, as suas palavras ficaram aqui na terra, né? A gente está falando hoje sobre isso, sobre as palavras de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, né? Muitos virão do ocidente e do oriente, né, e tomarão seus lugares, né, aqui. Então Mateus também, né? Na regeneração, o Filho do Homem se sentará e estarão com ele para o julgamento, também aqui em Mateus. Então, tanto em Mateus, né, quanto no Apocalipse, quanto em Lucas, a gente tem esse dom, esse lado profético de Jesus, né, de revelar coisas ocultas, inclusive de coisas que viriam depois. Então, aqui em Mateus, ele está falando da regeneração, do Filho do Homem que se sentará ao lado dos justos e dos injustos para que fizesse o seu julgamento. Então, dentro desse conceito, né, claro que é muito mais folclórico, né, uma analogia de como as coisas iriam acontecer, mas ele está falando aqui da regeneração, né, do momento de transição que o nosso planeta ele passa, e desse momento que é importante que a gente esteja atento todos os momentos, né, e buscando sempre colocar em prática os ensinamentos desses emissários, né, desses profetas que realmente vieram com o intuito de nos auxiliar. E não ignorá-los, né? Não ignorar suas palavras, não ignorar o que eles trouxeram. E é importante, né, que a gente entenda que todos esses elementos, né, que Jesus trouxe, que todos esses profetas trouxeram, são elementos que a gente está vendo acontecer, né? Essa mudança as injustiças que a gente percebe no mundo, essa questão da regeneração, né, dessa mudança planetária, né, desse fim do mundo, né, tão falado, né, desse fim do mundo, da forma como a gente enxerga ele, né, buscar entender que o mundo ele está se encerrando da forma que a gente conhece, né, que o mundo de provas e expiações vai deixar de existir, que virá um mundo novo,
né? Um mundo que é importante que a gente esteja preparado para viver nele, né? Não como um momento de descanso, né? De férias, mas sim no momento de trabalhar, né? Trabalhar mais uma vez em prol da nossa evolução, mas daí num mundo diferente, né? Num mundo de regeneração, num mundo de mudança, né? E que vai servir também para auxiliar a gente na nossa mudança interna, né? E aí que a gente tem que estar cada vez mais esperto, né? Com as coisas, porque participando disso tudo, né? E buscando entender que o oculto está sendo revelado, que coisas diferentes estão sendo reveladas para nós, a gente pode acabar caindo, né, no papo, né, no papo furado de falsos profetas, né, que Jesus alertou a gente, inclusive, sobre, né, sobre os falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então é importante que a gente esteja atento, né, porque vão ter pessoas, né, que utilizarão, né, da fé do semelhante, né? Terão pessoas que utilizarão da fé do seu semelhante e que utilizarão também de seus próprios dons, né? Para enganar as pessoas, para trazer falsas profecias, falsas revelações do oculto, né? Falsas ideias, e farão com que as pessoas acreditem nisso e as pessoas seguirão isso, né? E a gente tem falado bastante sobre isso, né? Dentro das casas espíritas, sobre o cuidado que precisa se ter com essas informações, né? Com as informações que vêm, né? Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais abertas, né, ao oculto, cada vez mais abertas a aceitar e acreditar nas coisas, né, diferentes que surgem, que aparecem, né, cada vez mais a espiritualidade ela está se desenvolvendo nas pessoas, né? Então a gente precisa ter cuidado de não cair, né, no conto da carochinha, né, não cair na historinha de cada um, né, de outros espíritos aí que nada querem de auxiliar a gente. Eles querem justamente nos atrapalhar, eles querem justamente atrasar a regeneração, eles querem atrasar a nossa evolução individual. Então é importante que a gente esteja sempre atento. E aí é claro que a gente enfrenta, né, hoje um problema também de carência das pessoas, né? As pessoas estão carentes às vezes de carinho, estão carentes de atenção e acabam se apegando às vezes a esses profetas que, né, esses falsos profetas, essas pessoas que não estão preocupados com ajudar ninguém, né, mas acabam dando atenção e acabam utilizando dessa fé da pessoa para acabar trazendo informações que não são verdadeiras. Então, sempre estar atentos aí, e sempre que a gente tiver dificuldade, né, ou dúvida em não saber mais o que acreditar, não saber mais o que é real, o que é verdadeiro, o que é falso, né, se eu posso acreditar no cara da igreja, se eu posso acreditar no cara da casa espírita, se eu posso acreditar lá no cara do YouTube que está trazendo um monte de coisa diferente, um monte de informação, na dúvida, sigam o nosso modelo e guia, né? O nosso principal profeta, o modelo, né? O espírito mais perfeito que já andou aqui sobre a Terra, né? Que é o nosso guia, né? Para quando a gente tem a dúvida, que é o nosso Mestre Jesus. Então, na dúvida entre o que seguir, o que fazer, se está certo, se está errado, abre o Evangelho, olha o que Jesus falou sobre aquilo, né? Busca entender esse ensinamento que ele trouxe, e aí vocês vão ter uma chance menor de seguir o lado errado, né? Então, busquem dentro de cada um, né, o que tem de bom no seu coração, busquem a fé sempre em Deus, sempre nos ensinamentos de Jesus, e que as coisas darão certo, né? Então, obrigado a todos pela atenção de vocês
e até a próxima semana.